Pessoal, continuar falando aí da matéria, né? A área do triângulo, a gente viu aí que a área de triângulo é calculada por base vezes altura dividido por 2. Agora, tem formas da gente calcular, tem outras formas da gente calcular. Uma delas é quando a gente conhece dois lados e o ângulo entre eles. Então, eu coloquei aqui, ó, o triângulo. Suponhamos que a gente conheça o lado A, o lado B e o ângulo alfa entre os dois. Como que a gente consegue, então, calcular a área? Vamos lá. Imagina que a altura H. A gente tem, trabalhando na trigonometria dentro de um triângulo retângulo, que aqui eu peguei só o triângulo retângulo aqui, ó, a altura, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Desconsidera esse A aqui de baixo, porque aqui não vale A não. Deixa eu até tirar ele aqui, quer ver? Ó? Deixa eu até tirar essa parte de baixo aqui, porque aqui não é A não. A é a distância de B até C aqui, ó. Aqui, ó, peguei só o triângulo, agora sim, só esse triângulo aqui, ó. A gente tem que seno de alfa é H sobre B, né? Seno de alfa é H sobre B. Então, se eu passar esse B para cá, eu tenho que H é igual a B vezes seno de alfa. Então, na fórmula da área aqui, ó, eu vou trocar esse H por B vezes seno de alfa, né? Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. Então, conhecendo-se dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, a gente pode calcular a fórmula da área por A vezes B, ou seja, o valor de um lado vezes o valor do outro, vezes o seno do ângulo entre eles, no caso aqui alfa dividido por 2. Então isso aqui é uma forma de calcular a área de um triângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Eu conheço esse lado aqui que vale 10, eu conheço esse lado aqui que vale 20 e conheço o ângulo entre os dois, que é 60. Então eu consigo usar essa fórmula, sendo que o valor de A vai ser 10, o valor de B vai ser 20 ou vice-versa, né? Então aqui, ó, 20 vezes 10 vezes o seno do ângulo entre eles, seno de 60, dividido por 2, né? Calcula aqui vai dar 200 dividido por 2 vai dar 100, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então a gente vai ter 50 raiz de 3 centímetros quadrados a área desse triângulo. Então, conhecendo-se dois lados do triângulo, seja qual for o triângulo e o ângulo entre eles, a gente consegue calcular o valor da área aí, beleza? Mais um exercício aí, ó. As diagonais de um paralelogramo medem 10 metros e 20 metros e formam um ângulo de 60 graus. Achar a área do paralelogramo. Então, aqui a gente tem as duas diagonais, lembrando que elas se tocam no ponto médio, sempre assim, né? Elas sempre se cortam ao meio. Como elas têm 10 metros e 5 metros, essa aqui que tinha 10 metros vai ser 5 e 5, essa vai ser 10 e 10. E elas formam entre elas um ângulo de 60 graus. Agora, se esse ângulo é 60, o de cá também é 60, porque são ângulos opostos pelo vértice, né? Esse aqui vai ter que ser 120, porque esse ângulo aqui, ó, mede 180. Se esse é 120, o de cá também é 120, beleza? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente percebe aqui o seguinte, olha só. Esse triângulo aqui de área 1, ele é idêntico a esse triângulo aqui. Então, eu vou calcular a área desse triângulo e multiplicar por 2, porque eu acho esse pedaço aqui também. Área 1. Então, qual que é a área desse triângulo aqui, ó? Como eu conheço esse lado dele e o ângulo entre eles, então eu vou calcular pela fórmula. Então, eu vou pegar o valor desse lado, que é 5, multiplicar pelo lado de cá, que é 10, e multiplicar pelo seno desse ângulo aqui, que é 60 graus, e dividir o resultado por 2. Fazendo essa conta, vai dar isso aqui, ó, certo? Então, aqui vale 25 raiz de 3 sobre 2, aqui também vale 25 raiz de 3 sobre 2, certo? Esse segundo triângulo aqui, ó, lembrando que o ângulo aqui é 120, tá? Que é o mesmo desse aqui, ó. Então, eu vou calcular a área desse triângulo aqui e ela vai ser idêntica desse de cima aqui, ó, porque eles são idênticos. Aí, multiplico por 2. Então, aqui o lado é 10, 5 e o ângulo entre eles, que é esse ângulo aqui, é igual ao de cima, que é 120. Então, vai ser 5 vezes 10 vezes seno de 120, certo? O seno de 120 ele é igual ao seno de 60. Quando a gente trabalha lá na circunferência trigonométrica, a gente consegue observar isso de forma bem clara, certo? Ou seja, então quer dizer que a área dele também é 25 raiz de 3 sobre 2. Ó. Então o paralelogramo aqui gerou 4 triângulos de mesma área. Então a área desse paralelogramo aqui basta fazer a área desse triângulo multiplicado por 4. Então 4 vezes 25 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 50 raiz de 3 unidades de área. Como aqui é metro, pode colocar metro quadrado aqui, ó, 50 raiz de 3 metros quadrados, beleza?